Bem, pessoal, o que a gente sabe, né, que o mês de dezembro foi um mês de boom de casos de Covid, início de janeiro também, e melhorou, é um fato, né, em especial na China, na Ásia, né, mas uma coisa que chamou atenção e preocupou foi o Japão. O Japão, no final do ano passado, dezembro e janeiro, teve dos maiores indicadores de mortalidade de Covid. Então imagine, o Japão passou toda a pandemia, né? A gente falou várias vezes, citou várias vezes o exemplo do Japão, como o número de casos de morte dos menores do mundo, com também número de casos, né, de pessoas infectadas também de menores do mundo e por vários aspectos, né? O japonês, né, eles têm o costume, né, tem uma rotina, né, de uso de máscara, né? Eles têm uma questão de higiene muito forte porque eles passaram por muitas pandemias, epidemias de gripe, né? Gripe aviária, todas várias, né? Então isso foi um cenário que quando chegou no período da pandemia, o Japão já estava meio que acostumado. Então foi mais fácil a questão das medidas restritivas, foi mais fácil o uso de máscara, né? Era um povo que bem antes da pandemia já havia utilizando a máscara, né? E realmente isso teve um impacto muito grande durante quase todo esse período. Quando chega agora, nesse período, ele começa a bater recorde de mortes, né? E aí todo mundo está questionando o que é que aconteceu com o Japão. Em primeiro lugar, você entender que o Japão, os indicadores deles ainda continuam baixos comparado com o resto do mundo. Eles viveram, óbvio, pela proximidade, né, da China, né, e a questão de circulação de pessoas, realmente aumento do número de casos, e aí já com novas variantes, onde a vacina não tinha uma cobertura tão boa, o Japão demorou de começar a vacinar a população, mas depois até vacinou de forma adequada, né, não é dos maiores exemplos do mundo, mas foi um país que teve uma aceitação relativamente boa dentro do cenário que a gente fez de Covid, né? Mas é uma população muito envelhecida. Então, quais são os principais indicadores que as pessoas observaram nessa questão do Japão, né? O envelhecimento da população, então o fato de ter população mais idosa, a imunidade sem dúvida nenhuma cai, né? Então, mesmo com a vacinação, com as medidas de proteção, máscara, uma série de coisas, né? Esse boom de casos que teve lá na Ásia, em especial a China, e acabou pegando toda a região, teve um impacto muito grande, né? Na Europa, Itália e outros lugares a gente via isso, que tinha um aspecto muito grande, a idade da população, e quando a gente olha de média de idade da população, sem dúvida nenhuma, o Japão, população das mais envelhecidas no mundo, né? Então esse foi o aspecto que todo mundo coloca como central. Lembrando, mesmo assim, mesmo com esses indicadores, quando se olha no cenário global, devido às medidas, devido ao cuidado, devido à higiene, o Japão globalmente ainda tem os menores indicadores de morte de Covid. Teve um boom de casos sim, assustou sim, preocupou por causa das mutações, por causa da cobertura da vacina que não está tão boa, já que tiveram algumas mutações, e também com o envelhecimento da população. Não tem jeito. A Covid vai continuar, então esses países que têm uma população mais velha vão precisar ficar atentos, porque pode acontecer como o Japão, ter um controle bom e qualquer surtozinho, a população mais idosa, a imunidade está pior, a gente sabe que mesmo vacinado, o idoso produz menos anticorpos, está menos protegido, então vai ter o chance e o risco, mesmo com o fim da pandemia, assim que a OMS declarar, de ainda ter picos de casos de Covid. Já acontece assim com a gripe, né? A gente sabe que gripe mata mais o idoso. Idoso e a criança, né? No caso do Covid, o foco mesmo são as pessoas imunossupressas, em especial os idosos. Então, o Japão alerta para a gente também, a população brasileira que está envelhecendo, você que tem avô com a idade mais avançada, que mesmo vacinado vai ter esse risco e a gente vai ter que ficar atento. Espero que tenha ajudado.